Oi, pessoal. Então, bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, depende do momento que vocês vão estar assistindo a esse vídeo aula, essa videoaula, né? Como eu tinha explicado para vocês, separei em dois vídeos, então agora é o momento da gente falar do romantismo no Brasil e da importância que ele teve aqui para o nosso país. E para começar, eu introduzo esse assunto com o quadrinho, né? Esse quadrinho que eu já mostrei bastante em outras aulas, em que a gente tem a divisão do que é a literatura brasileira. Então, vocês percebem aqui nesse quadro que eu mostro que nós temos aqui o romantismo como aquele que introduz uma literatura de era nacional, né? Ou seja, nós temos aqui o que dizemos ser a nossa literatura genuinamente brasileira. O romantismo é responsável por trazer para o Brasil a sua identidade literária, tá? Então, esse quadrinho é importante para a gente ter essa dimensão da importância do romantismo nesse contexto. Então, o romantismo no Brasil, ele começa aí, ele é introduzido, tem dois Gonçalves que são muito importantes nesse momento, que é o Gonçalves de Magalhães e o Gonçalves Dias, tá? O Gonçalves de Magalhães, gente, ele é responsável, né, pela introdução desse romantismo. Ele traz esses ideais românticos brasileiros aqui para o nosso país, porque ele vem com a publicação dos seus poemas Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836, e é com essa publicação que a gente fala que começa o romantismo aqui no nosso país. O romantismo no Brasil, ele vai perdurar até 1881 e, como eu disse para vocês, ele tem essa responsabilidade de criar uma arte que é autenticamente brasileira, né? Porque ele introduz essa era de literatura brasileira. Então tem que ser capaz de expressar peculiaridades de um país recém-libertado. Então, quer dizer, era o momento de aproveitar tanto esses ideais nacionalistas que já eram comuns do movimento romântico, quanto os movimentos nacionalistas que tinham que partir dessa identidade nacional que se buscava para um país recém-libertado, para uma nação que queria se construir depois de ter saído do jugo português, né? Então, tudo isso envolvia e trazia ainda mais responsabilidade para esse movimento literário romântico, tá bom? Eu coloco aqui características gerais no Brasil. Vou passar rapidamente por esse slide, porque eu já falei bastante das características gerais do romantismo lá na aula sobre o romantismo português. E elas são meio que as mesmas características, tá? Nós vamos ter algumas coisas só que se diferem, mas elas estão mais voltadas ali para a divisão de prosa e poesia. Agora, de aspectos gerais, são muito parecidos. Então, nós temos aqui como características o rompimento com essa tradição clássica. Então, isso não tem nem o que dizer, né? Se Portugal estava rompendo com essa tradição clássica, imaginem o Brasil, que nem tinha tanto essa tradição clássica. Portugal ainda tinha, né, essa herança medieval, esse trovadorismo, né? O Brasil, ele estava ali, né? O nosso passado mais recente ainda era a questão da colonização. A gente não tinha nenhum passado, uma tradição clássica de que se livrar. A gente precisava começar tudo do novo, da inovação, tá? O amor platônico, o idealismo, né? A idealização da mulher, tá? Subjetivismo, muito forte também, que se liga a um sentimentalismo. No Brasil, o que nós temos de novo, do que não foi falado no romantismo português? O indianismo, nós vamos falar bastante desse tema, é o tema do índio, é o índio como herói, vamos falar já já. Nacionalismo e ufanismo, tá? E qual é a diferença, né, de nacionalismo e ufanismo? O nacionalismo é essa ideia do nacional, de você ter a sua pátria e querer exaltá-la, mas o ufanismo, ele é como se fosse um extrapolamento desse nacionalismo, é uma exaltação, é um sentimento que traz um pouco mais de orgulho, né, de honradez em cima da pátria, tá? Então é como se fosse um grau a mais do nacionalismo, é um ufanismo, tudo bem? O culto à natureza vai ser muito maior também aqui no Brasil, porque nós estávamos aqui falando de povos nativos, né? Muito mais ligados à natureza. Um sentimentalismo exacerbado, o egocentrismo, porque nós estamos falando de sujeitos muito ligados ao seu interior, à sua subjetividade. A liberdade formal, não precisamos nem falar, vai estar muito marcada a questão da estilística livre, versos livres, versos brancos, e acrescenta-se aqui uma investigação da língua brasileira. Nós vamos ter uma mescla do português original, né,
com a língua brasileira, com as línguas indígenas, então isso vai ser trazido também para a literatura. A religiosidade vai ser mesclada com a questão das religiões indígenas, com a religião católica, mas vai trazer também essa carga de religião, né, para dentro dos livros e das narrativas. E a evasão e escapismo, tá? Essas duas expressões a gente vai ver com um pouquinho mais de calma lá na segunda geração do romantismo, que é a ultrarromântica, tá bom? O romantismo no Brasil, gente, tem uma questão importante que vale ser mencionada aqui, que é a seguinte: nós temos uma divisão muito marcada entre a prosa e a poesia, tá bom? A poesia, ela é dividida em 3 gerações. Nós temos 3 gerações de produções em poesia, em poema, que estão ligadas ao movimento romântico. E aí nós temos uma outra divisão que se liga às produções em prosa, as produções de narrativas e de romances, tá? De romances românticos. Então a nossa primeira parte vai ser observar, como vocês vão ver no slide, a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração de poesia, ok? Depois a gente passa para falar rapidamente da prosa, tá? Bem em aspectos gerais, como eu comentei com vocês. A primeira geração de poesia, coloquem na cabeça de vocês. O que é que marca? Qual é a palavra-chave? Indianismo, tá bom? É a geração indianista. Os poetas vão estar ligados à escrita e à exaltação de um herói nacional. O romantismo, com essa ideia da idealização e da criação de uma sociedade idealizada, de uma pátria da qual eles se orgulhem, né? Eles começam a criar heróis nacionais. Lá em Portugal, quais vão ser esses heróis? São os heróis do passado, principalmente. Para eles, lá de Portugal, eram os heróis que vinham do trovadorismo, do período medieval, de tudo aquilo que eles tinham de passado. Quem era o herói exaltado pelos portugueses? O cavaleiro medieval, né? Das novelas de cavalaria, daqueles grandes romances que eu comentei um pouquinho lá com vocês. No Brasil, a gente não tem essa carga. Quem vai ser o nosso herói nacional nesse momento? É o índio, tá? O índio vai ser idealizado, o índio vai ser exaltado nessa poesia. Por isso, nós vamos ter um ideal de índio, né? Ele vai ser colocado como o bom guerreiro, o bom selvagem, aquele que vai destemidamente defender a sua tribo, a sua terra, as suas origens. Então, tudo isso vai ser feito nessa primeira geração de poesia romântica no Brasil, tá? Vamos dar uma lida nos slides que vai ficar bem claro para vocês. As características da primeira geração é indianismo e nacionalismo, uma coisa que se liga à outra, tá? Os escritores exploram temas como natureza, sentimentalismo, religiosidade, ufanismo e nacionalismo. Nesse sentido, o indianismo expressa uma das buscas aos temas nacionais, o herói nacional. Interessante notar que nessa fase os autores buscam um retorno ao passado histórico. Olha aqui, o retorno ao passado que eu falei para vocês. No Brasil, destacamos os autores Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, Teixeira e Souza e José de Alencar. Vocês vão perceber que o José de Alencar, gente, é um nome que vai aparecer em várias gerações, tanto da prosa quanto da poesia, tá? Gonçalves Dias combina os projetos de pesquisa das raízes da nacionalidade com a tradição da poesia lírica em língua portuguesa. Então, ele vai trabalhar tanto esse novo das raízes do Brasil com uma tradição de poesia lírica. Então, ele vai trabalhar tradição e novidades e vai criar uma nova linguagem dentro dessa sua produção literária poética, tá? A poesia indianista do Gonçalves Dias constituiu um forte elemento renovador na literatura brasileira, ainda que transmitisse uma visão idealizada do indígena. Claro, a gente não pode esquecer, né? Nós temos muitas visões deturpadas aí do que foi a colonização, do que foi a relação do branco com o índio, né, com o indígena. Só que tudo isso tem a ver com a própria estética do movimento romântico, né? Quando a gente fala de romantismo, a gente fala de idealização, de exagero. Vou até colocar a música do Cazuza para vocês lá no Classroom, né, a música do exagerado, porque é isso, nós temos coisas que não condizem com a realidade dos fatos históricos, né? Essa era a visão do romantismo, uma visão idealizada, tá? Mas que em muito colaborou
colaborou para a construção dessa literatura genuinamente brasileira e com seus próprios traços. Isso é o mais importante, essa é a maior contribuição do romantismo, tá? Essa primeira geração, então, para ficar fixa, teve como principais poetas o Gonçalves Dias e o Gonçalves de Magalhães, tá? Tem um youtuber de literatura, também um professor, que ele fala que é o Gomá e o Gondi, né? Para não confundir. Então, o Gomá introduziu e o Gondi difundiu essa literatura no Brasil. Características, então, só para ficar claro: exaltação da natureza e da liberdade, religiosidade, figura do índio, sentimentalismo e o nacionalismo ufanista, tá? A segunda geração, nós vamos aí para aquela questão da bad, né? Então, eu diria que a segunda geração, ela mais ou menos define o que a gente está sentindo atualmente. A segunda geração, gente, é a galera que vai para a taverna, que vai para o barzinho, que eram as tavernas, né, o barzinho de antigamente, e esquecem tudo. Eles esquecem do nacionalismo, eles esquecem de um engajamento da literatura romântica com as questões da nação. Eles esquecem, eles só pegam do romantismo o subjetivismo, o sentimentalismo, o amor idealizado e a melancolia. Só. É o que eles trazem para si. Sentimentalismo, subjetivismo, evasão e escapismo, e bora lá. Porque é o pessoal que é super deprê, que se inspira lá no Lord Byron, que é o grande romancista, né? O grande romântico inglês. Então eles liam as obras do Lord Byron e começavam a se refugiar, a beber. Aquela ideia que eu falei lá do ultrarromantismo português também vai ser trazida para cá. Nós vamos ter esses autores que se refugiam no ópio, no álcool, né? Nessa decadência. Eles buscavam a morte, eles idolatravam a morte, eles idealizavam a morte. Então é uma segunda geração de poetas totalmente negativa, tá? Conhecida como a geração do mal do século ou ultrarromântica, a segunda geração foi profundamente influenciada pela poesia do inglês George Gordon Byron, que eu comentei. E por isso, muitas vezes é chamada também de byroniana ou de movimento byronista, né? O byronismo. Marcada por aspectos negativos, a poesia desse período romântico é permeada dos temas egocentrismo, negativismo, pessimismo, dúvida, desilusão, vida boêmia, que é essa vida da taverna, exaltação da morte e fugir da realidade, escapismo para a morte, tá? No Brasil, os principais escritores dessa geração, gravem esse nome que é o principal, tá? Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire, tá bom? Olha lá esse meme que eu coloquei para vocês. Hoje eu tô só a segunda fase do romantismo. Na verdade, 2020 é a própria segunda fase do romantismo na poesia. Veja lá: subjetivismo intenso, egocentrismo, evasão, pessimismo, tédio pela vida, negativismo boêmio, idealização da mulher, medo de amar, sofrimento, noturnismo, morbidez. E acrescenta-se aqui isolamento social, né? Aqui nós temos algumas obras, ó, Noite da Taverna, do Álvares de Azevedo, que é o grande símbolo dessa geração de poetas, e O Mal do Século, que também é do Álvares de Azevedo e que é até o próprio nome do livro, né, com o melhor dessa literatura, só que também é um outro nome para essa geração. Então aqui, para fixar as características que a gente já leu lá no meme, né? A melancolia, a realidade, a fuga da realidade, o escapismo, o saudosismo, o culto excessivo do eu, o culto da morte, tá? E os dois autores que eu já mencionei para vocês, aqui tá o Álvares, aqui tá o Casimiro. Uma curiosidade, gente, é que nessa época e para essa geração, a doença também estava muito alta, né? Então, vários deles, assim, como eles tinham essa pira muito grande pela morte, vários achavam, tinha aquele emblema, né? Os bons morrem cedo. Então, eles achavam o máximo essa coisa de morrer aos 27 anos, de morrer jovem. Eles queriam mesmo, era mais beber e morrer e tava tudo certo. E isso que era o legal. Viver é que era a coisa deprimente, sabe? Então, muitos deles morreram muito cedo, inclusive os próprios autores, tá? Aí a gente vem para a terceira geração. Percebam como a gente vai ter um contraste grande da segunda geração de poetas para a terceira geração. A segunda geração tacou o dane-se lá para a questão do nacional e tudo mais,
e pensou só em si e na sua melancolia. A terceira geração já vem com uma outra proposta. E essa proposta da terceira geração de poetas tem muito a ver com o próprio caminho de final do romantismo. Porque a gente já está se encaminhando com o pezinho ali no realismo. Vocês vão ver que isso tem a ver com as próprias características dessa geração de poetas. É a chamada geração condoreira. Esse nome, gente, tem a ver com o pássaro. Nós temos essa ave condor, né, que também tem algumas músicas que falam dessa ave, e traz aí uma alusão ao pássaro, às asas, à liberdade, e é tudo isso que tem na essência dessa geração. É a geração que trabalha pelo abolicionismo, pela liberdade dos escravizados, pela liberdade nas questões sociais. Então, é uma geração de poetas extremamente engajada, tá? Uma geração que já está caminhando ali para pensar em ideais realistas mesmo, tá? Vamos ler então o slide para ficar mais claro essas ideias. Chamada de geração condoreira, a terceira geração romântica é caracterizada pela poesia libertária e social. Com isso, o período está associado ao condor, que é uma águia da Cordilheira dos Andes, com o intuito de revelar sua mais importante característica, a liberdade. Vale lembrar que essa geração sofreu muita influência do escritor francês Victor Magre Hugo, e daí pode ser conhecida também como geração hugoana. No Brasil, seus principais representantes foram Castro Alves, Tobias Barreto e Souza Andrade. Dentre os nomes principais, vamos ficar focados no Castro Alves. É o que mais aparece, é o que mais é pedido no vestibular. O Castro Alves foi um dos grandes aí da geração condoreira que lutaram, né, pelo movimento abolicionista. O Castro Alves foi considerado o poeta dos escravos. Ele escrevia em prol dessa abolição e dessa liberdade com essa terceira geração romântica. Aqui alguns exemplos das suas obras poéticas. A principal, né, é o Navio Negreiro, que traz essa temática que eu comento para vocês. O Espumas Flutuantes também vem aqui com uma demonstração dessas produções do Castro Alves. E para finalizar, algumas características a mais aí dessa geração condoreira: abolicionismo, liberdade, realidade social, negação do amor platônico. Percebam então os vestígios, ou melhor, as faíscas de um realismo, erotismo e pecado. Quer dizer, já está entrando aí um pezinho para falar assim, não, vamos parar com essa coisa de idealização, vamos pôr a mão na massa, tá bom? Agora, a gente entra para falar da prosa romântica brasileira, tudo bem? O que é importante aqui? Já saímos dessas três gerações de poesia no romantismo brasileiro. Ah, então vamos entrar para a próxima fase, prosa romântica. Foi uma atrás da outra que aconteceu na sequência? Não, gente. Tudo aconteceu ao mesmo tempo, ou seja, as produções, os escritores foram produzindo simultaneamente. Enquanto tinha poesia rolando, tinha prosa sendo escrita, tá? Tudo ao mesmo tempo. Por que a gente divide assim? Para facilitar o estudo. Mas tenham em mente que as datas são as mesmas. Que enquanto produzia-se poesia, produzia-se prosa, tá bom? A gente só organiza assim para que tenhamos um entendimento melhor. Mas estava tudo acontecendo naquele período de efervescência, tá? Aqui, então, uma citaçãozinha que confirma aí mais um importante aparecimento do índio novamente na prosa. A figura do herói nacional é representada através do protagonismo indígena, tá? E aí a gente vem para falar um pouco dessa prosa no romantismo brasileiro. O que é isso, tá? Na prosa, gente, nós não vamos ter essa divisão por gerações, não vai ser primeira, segunda, terceira geração. A gente vai dividir por tipos de texto, tipos de romances que foram escritos, tá? Então, ao contrário das gerações de poesia, que são três, nós temos 4 tipos de romances românticos. Romances românticos é super ok de falar, tá? Não é um pleonasmo, porque a gente pode ter romances realistas, por exemplo. Romance romântico é o romance, formato do texto, tá? Estrutura daquela narrativa do romântico, que é o movimento literário, beleza? Nessa época, o que é importante pensar? Lá
Em Portugal, a situação era outra. Aqui no Brasil, como a gente estava consolidando a nossa literatura, nós tínhamos uma precariedade editorial. O que significa isso? A gente não tinha uma imprensa, editoras e mercado de livros bem estruturados. O único meio de comunicação e de material impresso que pudesse ser veiculado para os leitores eram os jornais. Então, vocês sabiam que a primeira forma de acesso dos leitores brasileiros para a nossa literatura brasileira foram os jornais? Meu Deus, então como foi que publicaram livros enormes nos jornais? Os jornais tinham outro formato? Nada disso, né? Eram publicados pedacinhos dos livros, capítulo a capítulo, semanalmente, periodicamente, tá? Então era assim que os leitores tinham acesso. E depois que tudo terminava, é que era possibilitada a publicação do livro na íntegra, né? E aí, com o passar dos anos, as coisas foram se otimizando e a gente conseguiu ter esses livros publicados completos. É por isso, né? É por ter esse formato que nos lembra uma novela, por exemplo, que muitas das obras românticas viraram novelas mesmo, viraram produções de televisão, como As Pupilas do Senhor Reitor, que eu comentei com vocês, tá? Então nós temos 4 tipos de prosa romântica. A primeira delas é o que a gente vai denominar de prosa romântica urbana, tá? A prosa romântica urbana é essa prosa que era ambientada na realidade burguesa carioca, tá? Ela vai fazer contraste com outro tipo de prosa existente, que vai ser a prosa regionalista. Ao contrário da prosa regionalista, que a gente vai ver já já, tá aqui embaixo, que vai se passar nas províncias, nos interiores, naquela realidade cotidiana de regiões marginalizadas do país, a prosa urbana, o próprio nome já diz, se passa ali nesse centro do país, onde tudo estava acontecendo, onde a modernidade estava chegando pouco a pouco. Então, nessa realidade da sociedade carioca, esses eram os romances urbanos, tá? Se passavam e eram ambientados nessa realidade burguesa carioca. A gente vai ter também a prosa romântica indianista. Então percebam como o tema do indígena, né, e do indianismo foi tão importante para o romantismo. Ele aparece tanto na primeira geração da poesia quanto aqui nos tipos de prosa romântica. As prosas indianistas, elas vão tematizar também a questão do índio e vão acontecer nas selvas brasileiras, trazendo o índio como a figura heróica em primeiro plano. O principal representante desses romances vai ser o José de Alencar, vocês vão ver alguns exemplos das obras aqui, trazendo essa ideia do índio como figura heróica, como figura mítica, como bom selvagem, que representa um passado glorioso do Brasil. Aí nós vamos ter as prosas regionalistas. Então, a prosa romântica, ou melhor, o romance regionalista, tá? É a primeira vez que a gente vai ouvir falar dessa ideia do romance regionalista no Brasil. Ele vai acontecer, como eu disse para vocês, em contraste com os romances urbanos. Vai acontecer no Nordeste, nos pequenos povoados do Sul, nos interiores do Sudeste, tá? Então, nessas pequenas regiões onde a gente encontra caipiras, nordestinos, retirantes, gaúchos, essas figuras que são caricatas de regiões específicas, regiões que não estão no centro do país. Essas regiões, acima de tudo, que preservam uma tradição, que preservam costumes específicos do Brasil. Tudo isso com aquele intuito de preservar e de mostrar uma identidade nacional, porque lembra, o objetivo é construir uma literatura genuinamente brasileira, com a nossa cara, tá bom? Então, transcorre o interior do país, explorando os aspectos dos ambientes rurais, principalmente. E, por fim, a gente vai ter também o romance histórico, tá? Em menor quantidade, claro, mas retratando o país a partir de um passado que é mais recente. Então, tudo vai estar ligado, né, com essa idealização do passado no romantismo. Mas esse romance histórico vai trazer esse passado que não é aquele lá dos indígenas. Ele vai trazer um passado que fala dos bandeirantes, que fala também desses feitos, né, desses embates, dessas
lutas e glórias do povo brasileiro, mas que são atuais. Um grande exemplo é as histórias que trazem narrativas dos bandeirantes, tá bom? Então agora, para finalizar essa exposição aí geral, esse panorama do romantismo no Brasil, a gente vai ver alguns exemplos dessas obras em prosa, tá? No romance indianista, o que eu exemplifico para vocês, tá? E o que merece mais atenção na hora de estudar. Pensar nos romances do José de Alencar, o Guarani, Iracema, Ubirajara, tá? Os três trazem aí esse contato do homem branco, do colonizador com o indígena. Não se esqueçam, né? Sempre com esse olhar crítico, porque tem a visão idealizada que é típica do romantismo. Aqui no romance regionalista, como principais exemplos, nós temos o Gaúcho, adivinha quem escreveu? José de Alencar. Tem a Escravizaura, escrita pelo Bernardo Guimarães. Tem o sertanejo também do José de Alencar. Percebam, o cara era tão bom em tudo que ele fazia, que ele escreve lá de várias regiões, ele consegue produzir aí para o romance regionalista, tá? Nós temos no romance histórico, adivinha, José de Alencar com as Minas de Prata, que vai falar sobre a mineração ali, então vale a pena dar uma olhada ou na sinopse ou no resumo, para dar uma inteirada sobre o que seria a essência desse romance histórico. No romance urbano, a gente vai ter também grande notoriedade das obras do José de Alencar, e eu arrisco dizer que o romance urbano e o romance indianista, gente, são os que mais aparecem, os que mais ganham popularidade aí nos vestibulares e nas questões, tá? Então, no romance urbano, como principais exemplos, Memória de um Sargento de Milícias, José de Alencar com Lucila, com Senhora. Ele também escreveu Diva, tá? Ele vai criar essas personagens femininas muito fortes dentro desse romance urbano lá do romantismo. Então são obras que vale aí, se não a leitura, ao menos a observação da sinopse, do resumo, do enredo, para poder ficar por dentro, tá? Claro que algum deles a gente vai tentar trabalhar nas oficinas, mas o que não der é que vocês pesquisem aí por fora, tá bom? De modo geral é isso. Fiquem também aí atentos ao material do Classroom, porque ele acrescenta e complementa a videoaula que a gente envia para vocês e ótimos estudos, tá bom? Qualquer dúvida a gente está à disposição. Um beijo enorme e até a próxima aula.